Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha. Não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, Natã disse a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele? Você matou Urias, o hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Os seus servos lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Agora, porém, que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas por que deveria jejuar agora que ela morreu? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim.
Depois, Davi consolou Batseba, a sua mulher, e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. Natã deu ao menino o nome de Gedidias, por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista-a. Senão, eu terei a fama de havê-la conquistado. Então, Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir, Davi tirou a coroa do rei deles, e ela foi colocada na sua própria cabeça. A coroa era de ouro de um talento e ornamentada com pedras preciosas. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois, voltou com todo o seu exército para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 13. Depois de algum tempo aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, por quem Amnon, outro filho de Davi, se apaixonou. Amnon ficou obcecado a ponto de adoecer, por causa da meia-irmã Tamar, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Deite-se na cama e finja que está doente, disse Jonadab. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença. Assim poderei vê-la e comer das suas mãos. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: permite que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Amnon, o seu irmão, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do irmão que estava deitado. Ela pegou a farinha, amassou-a, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois, pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Amnon. E todos saíram. Então, Amnon disse a Tamar: traga os bolos ao meu quarto para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão Amnon. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Amnon, porém, não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então, disse: levante-se e saia. Não faça isso, respondeu ela. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então, o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada, pois era o tipo de roupa usado pelas filhas virgens do rei. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz.
O seu irmão Absalão lhe perguntou: Amnon, o seu irmão, esteve com você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Desolada, Tamar ficou na casa de Absalão, o seu irmão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, pois o odiava por ter violentado Tamar, a sua irmã. 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: Eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. O rei respondeu: Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: Se não podes vir, permite, por favor, que Amnon, meu irmão, venha conosco. O rei perguntou: Por que ele iria com você? Absalão, porém, insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os outros filhos do rei fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: Ataquem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, não fui eu que ordenei a vocês. Sejam fortes e valentes. Assim, os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um a sua mula, fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra, e todos os servos que estavam com ele também rasgaram as vestes. Contudo, Jonadab, filho de Simeia e sobrinho de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos. Somente Amnon foi morto. Esta era a intenção declarada de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os teus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente descendo pela encosta da colina, pela estrada que vinha do oeste, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. Jonadab disse ao rei: Veja só, os filhos do rei chegaram. Aconteceu como o teu servo disse. Ele mal acabava de falar, quando chegaram os filhos do rei, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão, porém, fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. O rei Davi, porém, pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos. Quando o rei Davi se sentiu consolado da morte de Amnon, desejou intensamente se encontrar com Absalão. Novo Testamento, Lucas, capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: O meu senhor está me despedindo. Que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: E você quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. Ele lhe disse: Tome a sua conta e escreva 80.
O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e todos tentam entrar nele forçosamente. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra comete adultério, e o homem que se casar com a divorciada comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas e Lázaro coisas más. Agora, porém, ele é consolado e você atormentado. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse. Se alguém entre os mortos for até eles, então se arrependerão. Abraão respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.